Muito bem, gente, deixa eu girar o assunto aqui no nosso trezinho, porque uma notícia que aconteceu na tarde de hoje está repercutindo no meio político e eu vou trazer para vocês. O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de todos os bens, sejam eles móveis ou imóveis, de Daniel Silveira. A decretação da indisponibilidade dos bens destina-se a garantir o pagamento das multas processuais aplicadas em decorrência das violações às medidas cautelares impostas, de modo que estão plenamente atendidos os requisitos necessários para a referida providência. É o que afirmou o ministro Alexandre de Moraes e eu trago para vocês discutirem isso, Serrão. Pois é, se eu não estou enganado, tem um artigo 39 da Lei de Abuso de Autoridade que diz que quando o magistrado impõe ao réu um valor muito absurdo do que ele tem a capacidade de pagar, isso configura abuso de autoridade. Mas vamos tomar cuidado, né? O presidente Bolsonaro parece que já denunciou o Alexandre de Moraes à PGR, ao Tribunal Internacional, ao Darth Vader, né? Sobre essa questão de abuso de autoridade. Devagar com andor que o santo não é o Barroso. Então, essa situação está ficando esdrúxula. O ministro Alexandre de Moraes, ele insiste o tempo todo em obrar e andar naquele decreto da graça constitucional que foi concedida pelo presidente Bolsonaro ao Daniel Silveira. Isso é muito estranho. Isso não é uma atitude que demonstre, assim, um equilíbrio político. O Alexandre de Moraes, o tempo todo, está jogando contra Bolsonaro no terreno da política, utilizando o argumento jurídico para esse fim. Só que tem um detalhe que é muito sério. Quando você joga no terreno da política, você beneficia Jair Bolsonaro, meu caro Alexandre de Moraes. Lamentavelmente, você está sendo um cabo eleitoral de novo da candidatura do Bolsonaro toda vez que você dá uma pancada no Daniel Silveira e ignora completamente uma graça constitucional absolutamente legal, legítima, dada pelo presidente da República. Então, esse assunto está ficando um assunto perigoso, está assumindo áreas assim de perseguição ao tal parlamentar, e isso não é bom para o Estado de Direito, não é bom para a democracia e para o equilíbrio institucional. Ontem, o presidente Bolsonaro deu um exemplo de civilidade ao cumprimentá-lo na cerimônia do Tribunal Superior do Trabalho. Se o Bolsonaro fosse o fascista, o truculento ou um cara completamente imbecil, ele nem chegaria perto do senhor para um cumprimento. Ele não precisava ir cumprimentá-lo, o senhor estava sentado, parado ali, não precisava nem ser cumprimentado. Mas o Bolsonaro foi lá e cumprimentou. Para dizer o quê? Para dizer que é preciso haver um entendimento, uma conversa, um diálogo entre os poderes e não a arrogância, que essa arrogância faz mal, sabe a quem? Não é ao senhor. Faz mal ao Supremo Tribunal Federal, faz mal ao Brasil, onde nós precisamos de justiça e não de impunidade e vingança. Consta ontem, além de hoje, desse bloqueio de bens que a gente está trazendo aqui no Trezinho, nós tivemos uma nova multa imposta pelo ministro Alexandre de Moraes ao deputado Daniel Silveira de mais R$105 mil. Então, no total, o valor imposto ao deputado federal está chegando aos seus R$645 mil em multas. Como é que essa história vai ser resolvida, hein, Constantino? É complicado, porque a gente não sabe mais em que terreno está pisando, né? Não tem mais um norte, uma bússola jurídica ou constitucional no país. Veja, isso virou vendetta, né? Isso é uma vingança pessoal contra o deputado, é uma coisa horrorosa. A graça foi concedida e ali deveria ter encerrado a questão. Agora, vamos falar da ação movida recentemente pelo presidente de abuso de poder do mesmo ministro Alexandre de Moraes, né? O Rodrigo Pacheco chamou de anormalidade constitucional. Vários jornalistas e figuras por aí falaram que é uma jogada política do presidente, ou está pensando num golpe à frente e preparando o terreno. A imprensa, em boa parte, chamou de factoide, assim como alguns ministros do Supremo teriam dito isso também. Sabe o que todos eles têm em comum, Paulo? Eu chamei já a atenção disso aqui. Todos eles, sem exceção, têm em comum o modus pipérnico de ser. Ou seja, rotulam e não apontam o problema. Nenhum deles disse onde está a anormalidade. Qual o problema da denúncia? Onde está equivocada ela? Por que não houve abuso de poder? Ninguém
Ninguém entrou na essência da questão. Preferiram falar que é um absurdo, como ele ousa entrar com um processo denunciando abuso de poder de um ministro supremo. Quer dizer, os caras perderam a noção. A graça foi concedida pelo presidente, no caso do deputado Daniel Silveira, e acabou. Assunto encerrado, próxima. Né? Mas não, Alexandre de Moraes quer, num cabo de guerra ali, mostrar que tem mais poder, que pode destruir a vida do deputado se ele quiser. Isso passou de qualquer resquício de direito. Nós não estamos mais no campo do direito. Nós estamos no campo de bang-bang, política, poder, qualquer coisa parecida com isso, menos direito. Piperno, como é que é esse jeito pipérnico de ser, hein? Não, Paulo, eu me senti honrado, puxa vida, né? Eu acabei virando quase que um neologismo aí para definir algum tipo de conduta que eu sei lá qual seja, mas obrigado, né? Avestruz. Isso, eu me senti honrado, realmente. Nossa, bacana isso, né? Eu me senti mais importante agora. De qualquer forma, veja, o deputado Daniel Silveira, desde o início, né? Quando, inclusive, houve aquele momento em que a própria Câmara dos Deputados autorizou o STF a processar e tal, né? O deputado, ele é muito reticente em cumprir as determinações do STF. Alexandre Moraes, ele já demonstrou que ele é um juiz muito pouco disposto a fazer algum tipo de concessão, para dizer o mínimo. Ele toma algumas atitudes truculentas, sim, eu já disse isso aqui, porque antes dele entrar no STF, ele era, assim, um dos inimigos número um, né, do público mais à esquerda, principalmente quando ele foi secretário de Estado aqui em São Paulo. A esquerda abominava Alexandre Moraes. E, inclusive, não sei se vocês se lembram, quando ele foi indicado pelo presidente Temer, foi exatamente isso que o Constantino chama de imprensa militante, e grupos de esquerda também. Foram esses grupos que questionaram o fato dele ser um possível, que ele teria usurpado um texto, né, enfim, um plagiador, né? De um texto lá de um jurista espanhol para compor uma das suas obras, escrever uma das suas obras e tal. Depois ele negou, andou até processando gente. Enfim, mas havia aquela suspeita. Então, Alexandre Moraes nunca foi um ministro muito próximo desse grupo. Agora, a gente também chega um momento em que você tem um Daniel Silveira, que se recusava desde o início a cumprir determinações judiciais. A gente tem, de fato, um Alexandre Moraes que, em muitos momentos, esticou a corda, e o presidente da República que foi para a avenida, que foi para a rua, chamar o ministro de canalha e dizer que não ia mais seguir as decisões daquele ministro. Então está todo mundo errado. E aí, Marco, o que acontece a partir de agora? Isso pode ser enquadrado como uma perseguição? Olha, Paulo, aqui a gente está numa situação de deterioração da credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Não precisa ser o plenário do Supremo constantemente errando. Basta um ministro fazer isso, não sofrer repreensão pelos seus pares, porque já que é todo mundo ativista, né, Piperno? Já que o pessoal politizou toda a bagaça, então nada mais justo do que os próprios pares altamente politizados repreenderem ele publicamente. Agora, o que existe nessa redoma, nessa bolha de Brasília, que fica lá na Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal, é essa pagação... Desculpa, eu vou ter que ser bem chulo aqui. Essa pagação de pau, Paulo, para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você falou, doutor Paulo, no Morning Show, sobre o tempo de aplauso de Alexandre de Moraes e de Bolsonaro no evento. Foi. E eu acho... Isso daí é o ponto. 9 segundos Bolsonaro, 25 segundos Alexandre de Moraes, obviamente dentro do TST. Dentro do TST. Aí você fala, o cara ele tá na bolha. O TST você tem lá a magistratura incensando Alexandre de Moraes. Provavelmente ele deve seguir as 24 horas do dia dele, ele não deve ouvir uma crítica. Provavelmente ele não vê Jovem Pan, ele não vê um comentário que é feito aqui na Jovem Pan. Então ele fica só dentro dessa bolha e esse negócio vai se retroalimentando e o cara, ele... Primeiro que acha que ele tem muito mais poder do que ele deveria ter.
e ele abusa, ele atravessa o farol vermelho e faz o que tem feito recentemente nesse julgamento. Você falou 39? Não, é 36. 36? Eu fui dar uma Então, checada. tá bom. Artigo Boa, 36? boa. Sim, da lei de abuso de autoridade. Ele está cometendo vários excessos, ele já passou completamente do limite institucional do cargo dele de ministro do Supremo. Ele precisa, Paulo, ser impedido. Não tem jeito. A gente vai continuar falando isso durante a campanha, durante o período eleitoral. A pauta para o Senado é impedir Alexandre de Moraes na próxima legislatura. Essa é a pauta. Só que hoje tem um traidor, né? Tem Traidor. um senador, um indivíduo, um cidadão que está entre milhões de brasileiros e o desejo de usar o instrumento que existe de freio e contrapeso para reduzir, para impor limite nesse abuso de poder, que é o Rodrigo Pacheco, que está fazendo esse joguinho de puxar o saco, de bajular, de repetir as ladainhas supremas. Quer dizer, ele vai ver nas urnas, né, a punição de todos esses traidores. Está aí o Dória, Joyce, Frota, Moro, todos eles colhendo aquilo que plantaram, né? É isso, mas esse ainda tem a sorte... Você traiu o povo brasileiro. Mas esse virar aí... as costas pro Depende. povo brasileiro. Esse aí tem a sorte de ainda ter mais 4 anos de mandato, né? Mas é isso, né? Ele está sendo ultra pragmático. É um advogado que tem 23 causas de interesse milionárias e bilionárias no Supremo Tribunal Federal. Então ele não pode realmente afrontar o Supremo, porque se ele afrontar o Supremo, pode prejudicar o trabalho do escritório de advocacia dele e da família dele. Então, vamos ser humanos, né? Com esse advogado milionário, né? Fala, Piperno. Não, é um advogado. O Serrão tocou num ponto outro dia que é verdade, né? Então, de fato, os familiares dele, o escritório do qual ele fazia parte, tem muitas ações tramitando. Não sei se isso é o que move o comportamento dele, porque ele também é um dos campeões aí em indicações de emendas secretas aí, do orçamento secreto aí. Não existe orçamento então, secreto. Existe as emendas secretas. Não Se existe, existe então, isso. ele é um dos campeões. E o jornalista falou Teve um cara que falou que o encontro do Elon Musk com o Bolsonaro era secreto, né? Até ele estava sabendo. Super secreto. E você sabe que eu acabei de receber umas fotos aqui de uma garota que estava lá, inclusive. Vou oferecer aqui para... Mas o fato é que, então, ele tem mais de 200 milhões em emendas aí. Agora, de qualquer forma, o presidente parece que quando levanta de manhã, ele olha para cima e fala, puxa vida, né? Qual a malvadeza que eu vou tentar com o STF hoje, né? Também tem isso, né? Ele acorda assim, Piperno? Acorda, porque ele não gosta de discutir economia. Primeiro, ele não gosta de trabalhar. Ele não gosta de discutir economia. Mas aí levanta, puxa vida. O cara você está sabe como ele recebendo o homem acorda. mais rico do mundo para trazer internet e investimento para a Amazônia. Esse é um bom tema, olha hein? o desespero da esquerda. Não, É um golaço. Da Amazônia Eles querem descredibilizar. Primeira coisa, Vamos para esse tema. Vamos para esse tema. Vamos entrar na questão do Elon Musk. Vamos, aliás, Vai lá, por favor, vamos. Piperno. Segue. Não tem desespero nenhum e tem uma coisa. Tem. Por enquanto, claro que não tem, imagina. Tem um chororô seguinte, danado. outra coisa. Não, eu... Tá falando de licitação aqui. Vamos fazer o Tava seguinte. berrando licitação. Opa, Pra cima e pra me dá só um baixo. minuto. Tem que licitar. A gente vai conversar só um minutinho.